Olá, pessoal! Como vocês estão? Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Carolina, eu sou médica veterinária patologista e a gente está no meio de uma minissérie que se chama Clostridioses. Este é o quarto episódio e a gente fecha hoje o grupo de Clostrídeos histotóxicos. Se você não viu os outros vídeos, eu vou deixar aqui um card com a playlist inteira para você correr lá e assisti-los antes de assistir a este vídeo. Vai ser muito importante porque você vai conseguir entender na íntegra toda a cronologia da parada toda. E hoje a gente vai finalizar com chave de ouro a parte de Clostrídeos histotóxicos com quem? Com a gangrena gasosa. A gangrena gasosa é uma doença que antigamente era dividida entre edema maligno e gangrena gasosa, principalmente pela forma de apresentação da lesão. Mas hoje em dia já se preconiza que se utilize o termo gangrena gasosa tanto para se referir ao edema maligno quanto a ela mesma. Edema maligno já esquece a partir de hoje, não existe mais esse termo. Tire esse termo da sua cabeça e utilize apenas gangrena gasosa. Para a gangrena gasosa, os clostrídeos responsáveis por causá-la são vários, inclusive Clostridium shovel, o causador do carbúnculo sintomático. Mas as principais espécies de clostrídeos que são isoladas em lesões de gangrena gasosa são Clostridium septicum, Clostridium 9 tipo D e Peniclostridium sordelli. Antigamente ele era chamado de Clostridium sordelli, mas hoje já também mudou a sua nomenclatura. Essa doença vai ser uma doença diferente, mas semelhante ao carbúnculo sintomático. Diferente na epidemiologia do caso, na clínica mais ou menos, mas semelhante na patogenia dela e nas lesões também. Quais são as principais diferenças entre carbúnculo sintomático e gangrena gasosa? Primeiro, carbúnculo sintomático é uma doença de ruminantes, equinos não são afetados. Gangrena gasosa, grande parte das espécies afetadas incluem a equina. Outra diferença grande, a forma de infecção. Enquanto no carbúnculo sintomático o animal ingere o esporo, na gangrena gasosa o esporo infecta uma ferida. Enquanto lá no carbúnculo sintomático a doença aconteça por algum trauma não penetrante, aqui, como o Clostridium vai infectar uma ferida, é necessário que a ferida esteja presente nesse animal. Quais feridas? Geralmente uma castração, uma cirurgia que não foi realizada da forma mais adequada no quesito de asepsia, um animal que pariu e durante o parto lacerou a vagina, essa área lacerada também é uma porta de entrada para clostrídeos. Esses são alguns exemplos de atos que deixam feridas abertas e isso acaba levando à contaminação dessas feridas por esporos de clostrídio, porque o clostrídio está no solo, você sabe disso, sabe bem disso, já tá careca de saber essa altura do campeonato. Aí quando o animal rola no chão ou vai se coçar no palanque, ele entra em contato com o esporo fica ali. Durante a recuperação da ferida, a ferida vai criando áreas de anaerobiose, isso é natural, porque ali é um tecido lesionado, e essa área de anaerobiose é suficiente para que o esporo vire forma vegetativa, que é a forma ativa, para a produção de toxinas que vão causar a lesão da gangrena gasosa naquele tecido. Essa é uma outra diferença do carbúnculo sintomático, porque o carbúnculo sintomático, você sabe bem que não vai se restringir a uma musculatura só. A tendência é que um animal que morra por carbúnculo sintomático desenvolva lesões em várias musculaturas. Em contrapartida, na gangrena gasosa, o animal vai desenvolver lesão só na área em que houve a ferida. E aí essa lesão pode aumentar de volume, ela pode se espalhar, mas ela vai se espalhar por aquela região. Não vai, por exemplo, afetar a cabeça enquanto a lesão está localizada no membro pélvico. Não faz sentido nenhum. Então é uma área restrita, localizada. E qual que é a lesão? Eu já falei que ela é semelhante à do carbúnculo sintomático. A toxina desses clostrídeos vai causar necrose, hemorragia, edema e muitas vezes enfisema também, vai produzir bolha de gás porque ela está ali, aquela bactéria está ali se proliferando também ao mesmo tempo que ela produz toxina, ela está super ativa. Essas são as alterações. Imagine que um cavalo desenvolveu gangrena gasosa no membro pélvico esquerdo.
aquele membro vai desenvolver aumento de volume, aumento de temperatura, porque aquela região vai entrar num processo de inflamação, edema. Então imagina que tá tudo ali, ó, aumentando de volume, pressionando o tecido. O animal sente dor, então ele vai claudicar, ele tende a andar menos. Com o passar do tempo, caso a toxina entre na circulação sanguínea, o animal vai desenvolver um quadro de choque endotóxico. E aí ele vai ter hipertermia, vai começar a piorar e vai morrer. A gangrena gasosa, assim como o carbúnculo sintomático, tem uma evolução curta, de dias ou horas, dependendo da gravidade da situação. Como que você vai diagnosticar? Basicamente, se o animal está vivo, uma vez detectada a lesão crepitante, aumento de volume, geralmente o que se faz para tratar é utilizar doses de penicilina. O carbúnculo sintomático é assim. Às vezes isso não adianta, às vezes está em estágio tão avançado que não é possível de reverter o quadro, o animal vai morrer. E aí na necrópsia, você vai conseguir diagnosticar fazendo a necrópsia, coletando todos os órgãos, olhando aquela lesão já é suficiente para você suspeitar fortemente de gangrena gasosa, porque vai ser uma área focal aumentada de volume. Às vezes vai ter histórico de administração de algum medicamento, de um parto recente, de alguma ferida recente, alguma laceração recente, mas às vezes não vai ficar claro e aí dificulta o processo. Mas aquelas lesões de necrose, hemorragia, enfisema e edema são características de lesões causadas por clostrídios. Então fica um pouco menos difícil de fechar o diagnóstico. A histopatologia pode ajudar, excluindo eventuais outras causas. Uma coisa que pode ser também útil é a identificação do clostrídio nessa amostra. Caso o animal tenha morrido um pouquinho antes de você ter realizado a necrópsia, porque, como você já sabe, clostrídio faz parte da flora intestinal e é uma das bactérias que proliferam quando o animal morre. Então ela pode contaminar a amostra. Então não é sempre que vai isolar o clostrídio e que esse clostrídio necessariamente vai ser o responsável pela causa da morte do animal. Isso precisa ficar muito claro aqui também. Essas ferramentas são passíveis de utilização para a realização do diagnóstico. Resumão para a gente fechar clostrídios histotóxicos de uma vez por todas. Gangrena gasosa é diferente de carbúnculo sintomático porque vai afetar também equinos, ruminantes também podem ser afetados pela gangrena gasosa. É causada por 3 ou mais espécies de clostrídio. Às vezes tem um só, mas às vezes tem vários na mesma lesão. Clostridium septicum, Clostridium novi tipo D, Peniclostridium sordelli e às vezes Clostridium chove, que é o causador do carbúnculo sintomático. É uma doença de indivíduo, não é uma doença de rebanho, você não vai ver isso acontecer em surtos, porque a forma de desenvolvimento da doença é a partir de uma ferida. Esporo contamina uma ferida que já está existente ali no animal. Por exemplo, uma laceração durante o parto, um corte com arame, uma vacinação, uma cirurgia contaminada que não foi bem desinfectada, enfim, isso tudo na região da pele. Quando o esporo infecta aquela região, a ferida já se pressupõe que existe um ambiente de anaerobiose ali, porque existe uma lesão, esse esporo em contato com esse ambiente de anaerobiose, ativar-se, produzir a toxina, e a toxina vai causar necrose, hemorragia, enfisema e edema. Outra coisa aqui, esqueça edema maligno, foque só em gangrena gasosa. Edema maligno e gangrena gasosa são dois nomes para falar sobre uma única doença, então foque em gangrena gasosa. Na necrópsia você vai encontrar apenas o que eu acabei de te falar, vou deixar uma imagem aqui para você enxergar essas lesões. Pode coletar todas as amostras para excluir outras causas no exame histopatológico. E é possível também você coletar esses músculos e levar para isolamento bacteriano em anaerobiose especificamente, porque Clostridium só cresce em anaerobiose, ou realização de PCR. Mas não se esqueça que quanto mais tempo você demorar para fazer a necrópsia desse animal, mais as amostras estarão contaminadas por clostrídios, porque clostrídios também são contaminantes, porque eles vivem na gente, eles vivem no trato gastrointestinal, eles estão no solo, eles estão por todo lugar. Então pode ser um falso positivo nesses casos. Cuidado com isso, interprete os exames com atenção. Muitos animais acabam morrendo por choque endotóxico, porque a toxina, uma vez produzida, cai na circulação sanguínea e leva a efeitos sistêmicos que comprometem todo o organismo do animal. Eu espero que a gente tenha fechado com chave de ouro essa parte de clostrídios histotóxicos.
A próxima categoria é a dos clostrídeos neurotóxicos. Eu estou animadíssima para fazê-la, porque botulismo e tétano são coisas muito legais para a gente discutir. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você e para que ele possa, assim, compartilhar com outros estudantes de veterinária e outros médicos veterinários, para que eles também não passem vergonha e fiquem falando que tudo que eles veem pela frente é clostridiose. Não, né, gente? Vocês sabem que não, vocês já estão aqui já faz um tempinho, a gente já se conhece um pouquinho, já dá pra gente não passar vergonha graças a este canal. Por isso, compartilhe com outras pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo.